Salve concurseiros e concurseiras de plantão, galera! Estamos trazendo aqui o nosso simulado extra, direcionado aí para o seu concurso aí da Guarda Civil Municipal de Cariacica. Você aí, concurseiro e concurseira que adquiriu o nosso projeto GCM Cariacica 2020, quero agradecê-los aí pela confiança, né? Muito obrigado pelos feedbacks, né? Que me ajudaram aí a aprimorar o nosso trabalho, melhorar, né? As críticas construtivas, os elogios. Estou muito agradecido aí, galera, pela participação de vocês, tá bom? Nosso projeto, ele contou com 3 simulados, tá bom? Nosso projeto, ele tinha um programa de estudo, né? Nesse programa de estudo fizemos a análise do seu edital, particionamos o seu edital em 3 quadros de metas, né? Para cada quadro de metas, aplicamos um simulado de verificação para que você mensurasse ali o grau de aproveitamento na sua preparação e também com simulados corrigidos e comentados, trazendo comentários, logicamente, superficiais, porque eu não sou professor de nenhuma dessas matérias, mas a nossa experiência em concurso público acaba fazendo com que a gente perceba aquelas questões que são recorrentes, que você não pode errar em prova, tá bom, galera? Então trouxemos questões, trouxemos comentários para você entender por que a questão está certa, por que está errada, né? Com links apontando para materiais aí na internet para você fazer aprofundamento, e também chamamos muito a sua atenção para que você fizesse estudo remissivo, ou seja, as questões que você errasse do simulado de verificação, você teria que retomar no seu material de apoio, procurar ali a base teórica para você entender por que você errou aquela questão, para que você não errasse mais as questões em provas, beleza, galera? Então, esse simulado de verificação aqui, galera, esse simulado é um simulado extra, tá? Trouxe um simulado extra aqui para vocês, ó, coloquei aqui já o gabarito, tá postado lá, basta você fazer aí a correção. E aquelas questões que você errar, você vai ter que buscar aí fundamentar, tá, galera? Esse simulado aqui, infelizmente, não conseguimos aqui fazer aqueles comentários de cada questão. São 60 questões, tá? Sua prova, cada simulado que a gente colocou aí foram compostos com 60 questões e cada questão alternativa A, B, C, D, E. Tá, galera? Então são muitas questões, você comentar cada questão dá muito trabalho, né? Ainda que sejam comentários superficiais, mas são comentários que ajudam você a perceber porque a questão está certa, porque está errada, né? E te dá um aprofundamento aí, te dá um apontamento para aprofundar em cada ponto, né? Esse daqui, infelizmente, não conseguimos fazer isso, deixamos ele aqui, ó, com as marcações de onde estão corretas. Esse quadrinho aqui com o gabarito foi uma indicação aí de um dos nossos aí participantes do projeto aí, né? Que falou: ah, Marcelo, eu só deixava aqui o simulado desse jeito, né? Marcado e com o comentário da questão abaixo. Ele falou: ah, traz o gabarito aí separado para facilitar a gente a corrigir, depois ir só nas questões que errou. A gente aderiu isso aí e ficou muito legal mesmo, a galera elogiou bastante. Então vamos lá. Vou trazer aqui alguns comentários, galera, e chamar a sua atenção para aquilo que a gente pontuou bastante no seu programa de estudo, no projeto em si, tá? Falamos para vocês que o seu concurso, ele é composto de 4 eixos temáticos, tá? São 4 eixos temáticos. Ele tem língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. Lembrando que conhecimento específico traz uma série de matérias, né? Constitucional, administrativo, direito penal, legislação especial. Então são muitas questões, galera. Esse edital da Guarda Municipal, ele surpreendeu da quantidade de conteúdo. É muito conteúdo, né? Então assim, só que o que eu falei para você? Olha, é importante você dar prioridade, tá, ao português e aos conhecimentos específicos. Por quê? Porque o edital traz peso 2 para essas matérias, né? São 60 questões, 10 questões de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de informática e 30 de conhecimentos específicos. Mas português e conhecimento específico é peso 2, ou seja, para cada questão que você acerta de português ou de conhecimento específico, você acumula 2 pontos. Já raciocínio lógico e matemática é uma questão, 1 ponto, beleza? Ah, Marcelo, quer dizer então que eu não preciso estudar raciocínio lógico e português e informática? Não falei isso, não estou falando isso e quero te alertar do seguinte: cada dia mais o concurso fica mais concorrido, tá bom? Então assim, quanto mais questões você acertar, melhor, ainda que o peso não seja 2 na matéria, tá? Você não pode negligenciar matéria nenhuma, mas é lógico e evidente que você vai priorizar, vai estudar mais português e conhecimento específico, porque é onde você vai acumular mais pontos, tá bom? É importante você lembrar, se você pegar lá o critério de aprovação no concurso, ele é praticamente
insignificante, galera. Quase todo mundo consegue ali aquela pontuação mínima para ter a aprovação que está colocada lá no edital. Mas para você passar para as demais fases, você não precisa só passar naquele critério, você precisa passar bem, você precisa pontuar bem, você precisa se classificar bem para você ir para as demais etapas, porque senão você não consegue, né, progredir no concurso. Cada dia mais o concurso está concorrido, então é importante você priorizar, você dar atenção a todas as matérias, não pode deixar de estudar uma matéria. Lembrando que muitas matérias, por mais que você tenha dificuldade, isso é comum, né? Todo concurseiro ele vai ter um calcanhar de Aquiles. O meu sempre foi exatas, né, galera? Eu sempre tive dificuldade com matemática, com raciocínio lógico, mas eu bati de martelo em cima porque eu estava ficando eliminado de concurso por 2, 3 questões, porque nessas matérias eu praticamente deixava em branco, e você não pode fazer isso em concurso nenhum. E outra coisa, é comum esse tipo de matéria trazer questões muito básicas. Se você não estudar, vai ser uma questão que vai ser tão fácil que todo mundo vai acertar e você vai errar, porque você não estudou, né? Então, assim, de 10 questões de raciocínio lógico, com certeza ali umas 3, galera, vai ser tão goiaba que você vai olhar e vai falar assim, bicho, isso aqui o membro da banca me deu para eu não zerar essa matéria. Então, não pode ir para a matéria sem estudar esses conteúdos, tá, galera? Vamos lá. Português aqui, galera, eu trouxe algumas questões, vou fazer alguns comentários aqui, principalmente em português, tá? Português, vamos lá. Esse tipo de questão aqui que eu trouxe aqui no seu simulado extra é muito recorrente em prova. Tipologia textual. Desde já eu quero pedir desculpa a você, concurseiro e concurseira aí, porque faltou o comando da questão, né? Ah, Marcelo, você colocou o texto, já colocou as alternativas, né? Para fazer o que aqui? Não sei. Bom, meu amigo, aqui você podia interpretar, né? Aqui tá claramente, tem um texto e logo abaixo aqui tem a alternativa A, narrativo, dissertativo, informativo, expositivo, injuntivo. Lógico e evidente que a questão quer saber se você conhece qual tipo textual nós estamos aqui, tá? Então, logo aqui eu já vou te falar que é um texto narrativo, né, galera? Tem personagem, tem um enredo, né? Tem uma série de fatos aqui acontecendo no tempo e no espaço, né? Então, o que eu vou pedir para você? Vá na internet, vá no seu material de apoio aí, não sei onde você tem isso anotado, e grave na sua cabeça 5 tipos textuais que são recorrentes em provas. Narrativo, descritivo, né? Dissertativo, expositivo, ou dissertativo argumentativo e injuntivo, tá bom, galera? O texto narrativo é esse nosso texto aqui, ó. Ele traz personagem, a fala dos personagens, tá? Uma concatenação de fatos acontecendo no tempo e no espaço. Então vai contar uma história, né, galera? É um enredo ali, uma história com personagens, fatos acontecendo, um encadeamento lógico de fatos acontecendo no tempo e no espaço. Então aqui é um texto narrativo. Perceba aqui que ele traz o personagem, ó, Leléu, 2 pontos, aí vai falar a fala do Leléu. Oxente, tô feito super-homem? Dona Inaura, minha bandeira, pernambucana, eu nem sei como lhe agradecer. Agora vem, ó, Inaura, 2 pontos, nem precisa, o amor que lhe tenho, tá vendo? Então são personagens dialogando aqui, praticamente aqui um texto narrativo, tá bom, galera? Texto narrativo claramente aqui, não tem como você marcar outra alternativa, tá difícil, né, galera? Outra alternativa a não ser narrativo aqui, tá bom? Então, eu preciso também que você preste muita atenção, que esse tipo de questão ele costuma, às vezes, fazer uma confusão. Às vezes o texto é mais longo e dentro do texto você acaba encontrando outras tipologias. Mas o importante é você sempre olhar para aquilo que predomina, né? É comum dentro do texto narrativo você encontrar trechos de texto descritivo, tá bom? Porque o que é a descrição? O texto descritivo, ele vai revelar pela enumeração de características de um ser, né? De um objeto, né? De um ambiente, de uma cena. Então é muito comum você estar dentro de um texto narrativo que está contando uma história e ali dentro do texto ele vai trazer descrição de um personagem, né? De um ambiente, ele vai descrever, é uma foto ali, né? Ele vai fazer uma foto por palavra, verbal, né? Ele vai falar, Mariana era clara, cabelos longos, pretos, né? Ou então o ambiente, ele vai falar a sala era espaçosa, com um sofá de canto, vai começar a descrever, né? Então essa é a característica do texto descritivo, ele traz descrição de um ambiente, de um personagem, né? De uma cena, mas geralmente esse texto descritivo ele vem dentro de um texto narrativo, mas predominantemente o texto vai ser narrativo e não descritivo. Mas pode acontecer de um texto ser
predominantemente descritivo, tá bom? Você tem que ponderar isso. Por que eu estou falando isso com você? Porque essa mesma banca, IBAD, ela trouxe uma questão que eu quase coloquei no seu simulado, e essa questão falava de um texto o texto tratava de segurança do trabalho, tá bom? Então você aí que procurou, que fez questões da banca, é muito importante fazer muita questão da banca, tá, galera? Tem que fazer o máximo de questão que você conseguir. A banca trouxe um texto tratando sobre segurança do trabalho, e nas alternativas, tinha duas alternativas que deixaram a galera ali com o cabelo em pé, preocupadas, né? O texto era expositivo ou era argumentativo? Então, perceba, se você olhar o texto, predominantemente é um texto expositivo, né? Ainda que tivesse passagens do texto que poderia ali dar uma sinalização de uma argumentação, não era um texto argumentativo. O texto argumentativo, galera, é aquele texto que traz uma tese, tá? O autor do texto, ele vai trazer uma tese e vai trazer argumentos para embasar aquela tese. O objetivo do texto argumentativo é te persuadir, é te convencer daquela tese que ele apresentou, tá? Então isso é um texto argumentativo. O texto expositivo, ele não está preocupado em convencer o leitor, não. Ele só apresenta os fatos, tá bom? Então fiquem ligados. Então, texto descritivo, texto narrativo, texto dissertativo, expositivo, dissertativo, argumentativo e o texto injuntivo, Marcelo. Bom, o texto injuntivo é mais fácil ainda. É a bula de remédio, é a receita de bolo, ele vai trazer uma série de orientações, né? Aquelas orientações de trânsito, né? Vai falar assim, ó, atravesse na faixa de pedestre, né? Use o cinto de segurança. Então ele vai te dar comandos, né? Seja ordens, sejam conselhos, tá bom? Então esse tipo de texto também cai muito em prova de concurso. Você tem que ficar ligado, beleza? Então vamos lá. Nossa primeira questão, texto narrativo. A segunda questão fala o seguinte, ó, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta ao menos uma frase em discurso indireto. Bom, discurso direto, discurso indireto livre. Isso não é tão comum aparecer em prova, né? Mas se aparecer, você tem que ficar ligado. O discurso direto é a própria fala do personagem. Aqui no nosso texto, é a fala do Leléu aqui, tá? É a fala da Inaura, é a fala da Isabela. O autor, ele vai trazer, por exemplo, vou botar, se está num texto lá, o autor está falando de um réu. Fala assim, o réu informou. Aí vai colocar 2 pontos, vai abrir aspas, travessão, vai falar, sou inocente. Bom, tá vendo? Ali é o discurso do réu, é o réu mesmo, o autor está reproduzindo a fala direta do réu, tá bom? Agora, se ele pega assim, o autor, o agente informou que era inocente, o réu informou que era inocente. Olha só, ele está pegando aquele discurso direto, o réu falou, sou inocente. Ele pegou aquele discurso do réu, sou inocente, e reproduziu na fala dele. O réu informou que era inocente, tá vendo? O discurso agora é indireto. Então aqui na nossa questão, perceba que essa parte aqui, ó, que ele fala, chegou mesmo a lhe perguntar quem é que poderia saber o dia de amanhã. Perceba se ele falar assim, ó, a personagem perguntou, quem vai saber qual é o dia de amanhã? Tá vendo? Ou seja, você abriu 2 pontos, aspas, travessão. Quem vai saber do dia de amanhã? Discurso direto. Só que aqui, como é que ele colocou? Ó, chegou até mesmo a lhe perguntar quem é que poderia saber do dia de amanhã. Tá vendo? Então é um discurso indireto. Aqui, claramente, esse trecho aqui te demonstra uma passagem de discurso indireto. Ainda tem um discurso indireto livre, que vai ter uma mistura ali de direto com indireto, e a influência ali também do autor do texto. Ele vai se meter ali no texto. Então, eu peço a você que procure aí no seu material, faça ali um resuminho, discurso direto, discurso indireto livre, leve essas informações para a prova, para você não errar isso na sua prova, né? Mas não é uma questão muito recorrente não, tá? Então, o outro texto aqui, a questão número 3, vai trazer uma questão de interpretação de texto. Ele traz um texto aqui, né? Aí vai falar aqui, ó, quando Machado de Assis escreveu o texto de Machado de Assis, né? Ele vai escrever, utilizou uma linguagem simples, coloquial, blá, 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 blá. Ele vai falar assim, ó, tendo em vista aquela alternativa abaixo, que resume o texto de maneira mais apropriada. Então ele quer a alternativa que resume o texto, a ideia do texto, né? Qual é o resumo desse texto? Claramente, galera, a letra E aqui, ó. Por que a letra E? Não, vamos colocar aqui, deixa eu só ler aqui no computador aqui, que fica mais fácil, porque da tela do celular é muito pequeno, né? Eu já tenho um probleminha aqui de vista, né, galera? Então vamos lá, olha aqui, ó. Quando ele fala que
nesse texto o narrador fala sobre sua performance na universidade, isso fica claro na seguinte passagem do texto, ó. Olha aqui o texto aqui, ó. Essa primeira passagem aqui que fala o seguinte, ó: a universidade esperava-me com suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente. Tá vendo? Então ele tá falando, realmente o texto tá apresentando, o narrador fala sobre sua performance na universidade, não é? Tá claro isso aqui, ó. Né? Ele fala que a universidade esperava-me com as suas matérias árduas, estudei-as muito mediocremente, ou seja, está falando que foi medíocre no estudo, tá vendo? Então é a performance dele na universidade. Então fica claro isso aqui, tá? Outra passagem aqui que ele passa também aqui, ó, ele fala o seguinte, ó: ponderava saudosamente o aproveitamento que teve na sua universidade, ou seja, ele está falando, está sentindo, vai ponderar saudosamente. Qual parte do texto que traz isso, claramente? Ele fala que, ó, no dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso, olha só, ó, destaca, confesso que me achei, de algum modo, logrado, ainda que orgulhoso, tá vendo? Então aqui, ele pondera aqui saudosamente, né, o aproveitamento. Então, galera, essa alternativa aqui é a letra E, claramente. Texto, interpretação de texto, costuma cair aí uma questão, duas questões, sempre tem uma ou duas questões de interpretação de texto. Interpretação de texto é treino, galera. Tem que ler muito, e muitas vezes é comum, tá? Você vai errar, você vai ler uma questão, um texto vai interpretar de uma forma diferente. A gente cansa de ver aí como que é difícil a comunicação escrita, né, galera? Você escreve uma coisa, a pessoa lê e entende uma coisa totalmente diferente do que você queria passar, né? Porque é muito difícil mesmo você interpretar aquilo que está escrito, tá? Então é muito importante treinar muito interpretação de texto, tá? Vamos lá, a letra 4 aqui, ó, alternativa 4. Ele fala aqui: assinale a alternativa cuja redação atende aos requisitos de coesão, coerência textual, ortografia e norma culta da língua portuguesa. Então aqui nesse tipo de questão, você tem que saber se há coesão, coerência textual, ortografia, ou seja, se há erro de escrita de palavras aqui, tem que ter uma atenção apurada, tá, galera? Tem que olhar todos os detalhes, né? Qualquer erro gramatical aqui pode colocar em xeque a sua questão. Então ele quer a alternativa que atende a esses requisitos, ou seja, que está em conformidade com a norma culta. Então se você for olhar aqui, essa questão ela trabalhou parônimos. O que são parônimos? São palavras parecidas, né? Mas com significados totalmente diferentes. Perceba que ó, a letra A aqui, ó, ele colocou: não foi por acaso que a casa caiu. O veículo em alta velocidade se chocou com a parede e infringiu dano estrutural à construção. Perceba que essa palavra infringir, ela existe, mas no caso de infringir, é de você, por exemplo, o infrator da lei. Você comete uma infração penal, uma infração de trânsito, né? Você está infringindo a lei. Não é, aqui o sentido teria que ser infligir. São duas palavras parecidas, parônimas, né? Infringir e infligir. Infligir é causar o dano ali. A ideia aqui teria que ser trazida com infligir e não infringir, tá? Então ele não infringiu o dano estrutural à construção, ele infligiu dano estrutural à construção. Então pega ali essas palavras, compare o sentido da palavra infringir com o sentido da palavra infligir. Perceba que a mesma dinâmica é na letra B. Olha aqui, ó, todos prenderam a respiração por um segundo quando ela lhes informou a novidade. Àquela altura, a vultuosa, olha aqui, ó, vultuoso, não é vultuosa, tá? É vultosa. Olha só. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Vultuosa é algo que está inchado, tá? Vultuosa é algo que está inchado. Retrata situações médicas, né? Situações médicas. O correto seria vultosa, muito valoroso, imponente, tá? Então o sentido aqui é de muito valoroso, de imponente. Olha aqui que ele fala: todos prenderam a respiração por um segundo quando ela lhes informou a novidade. Àquela altura, a vultuosa soma, não é vultuosa, é vultosa soma, né? Aquele volumoso,
aquele imponente, aquela qualidade muito grande, né, galera? Então é essa a ideia trazida pelo texto, e não vultosa. Então aqui uma simples troca de palavras, né, de parônimos. O nosso gabarito, a letra C, né, dirigiu-se ao espaço imperial e entregou uma bela cesta de pães ao senescal. Era uma taxa pequena a se pagar, tá? Por uma audiência secreta com a estrela ascendente da corte nesta colônia. Então aqui não tem erro nenhum, taxa mesmo tá certinho. Lembra que você tem taxar com CH e taxar com X, tá? Então assim, você precisa fazer essas diferenciações. Vai pesquisar aí na internet qual o significado de taxar com X e taxar com CH, beleza? Então aqui a letra D, né? Vou ler no computador, fica mais fácil, galera. A palavra que você vai grifar ali, caçar com SS. Esse caçar com SS aí, cara, tá errado, tá bom? Esse caçar com SS aí significa anular, revogar. Aqui o sentido é caçar com C cedilha, tá? Então seria o que, ó? Aí espingarda, tiracolo, o homem seguia Sabujo em busca de sua presa, ou seja, ele tá caçando, com C cedilha, tá bom, galera? Então, esse é o erro da questão. Esse CSSAR ali tá errado, tá bom? E a última questão também, aí é uma questão totalmente de erro mesmo. Não existe expiatório ali com S, não. O expiatório aqui, o bode expiatório, né, é com X, beleza? Então, claramente ali o erro da nossa questão. Na alternativa 5, galera, né, no trecho hoje é difícil encontrar um funcionário que nunca tenha passado por pelo menos uma palestra. As palavras destacadas pertencem a, respectivamente, as seguintes classes gramaticais. Ou seja, quais são as palavras destacadas aqui? O que e o nunca, né? Quando você tem esse tipo de questão, sempre tem em prova de concurso. Pronome relativo, galera. Pronome relativo vocês estão cansados de saber. Trocou o que por o qual, os quais, as quais, a qual, é pronome relativo, tá? Ele retoma uma ideia anterior, né? Ele fala assim, ó, hoje é difícil encontrar um funcionário o qual, né? Esse que retoma um funcionário. Então, ele é um pronome relativo. Perceba, galera, que o tipo de questão, quando você está fazendo prova, você tem certeza que isso aqui é um pronome relativo. Olha para as alternativas. Letra A, primeiro, conjunção integrante? Não é. Conjunção integrante se você trocasse por isso, né? Ele falou que iria sair com a namorada. Ele falou, troca o que por isso? Ele falou isso. Então o que ali nessa frase agora aqui é conjunção integrante. Mas aqui, ó, hoje é difícil encontrar um funcionário um funcionário o qual nunca tenha passado por pelo menos uma palestra. Tá vendo? Então esse que está retomando um funcionário, pronome relativo. E quando você vai para as alternativas, letra A, conjunção integrante? Não é. Partícula de realce? Não é. Conjunção explicativa? Não é. Pronome relativo? Pronome indefinido? Não é pronome indefinido. Pronome relativo, só tinha uma alternativa com pronome relativo. Pronto, você já marca, não precisa nem olhar para o outro. E nunca, com certeza é advérbio, né, galera? Nunca, né, é advérbio. Então ficou claro ali para você essa questão também. A letra 6 aqui, galera, ó. A importância da segurança do trabalho é imensurável. O termo em destaque tem a seguinte função sintática. Olha aqui, ó, ele quer saber a função sintática. A análise sintática sempre vai estar na sua prova, tá? É importante você saber isso. Por que é a letra A aqui, predicativo do sujeito? Porque ele traz uma qualidade aqui, tá, galera, do sujeito. Qual é o sujeito dessa oração aqui? A importância da segurança do trabalho. O núcleo do sujeito está na importância. Então, a importância da segurança do trabalho é o sujeito dessa frase. Perceba que esse aqui, ó, é um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, você tem um sujeito sendo ligado a uma qualidade dele. Ou seja, a importância da segurança do trabalho é imensurável. O que é imensurável? Imensurável é uma qualidade do sujeito. Imensurável é a importância da segurança do trabalho. Então, é o predicativo do sujeito. Claramente aqui, beleza? Tô comentando rápido assim, galera, mas vocês que estão estudando, tenho certeza que vocês estão aí assimilando tudinho aí no material de vocês de apoio, e vocês podem pesquisar na internet aí. São esses tipos de questões que vão aparecer na sua prova. Pode ter certeza, quando sair a prova lá, vocês vão falar comigo aí, ó, Marcelo, caiu uma questão daquele jeito. Vai ter questão assim, não tem jeito. Esse assunto aqui que vai ser cobrado. São dessa forma aqui que os membros da banca gostam de trabalhar. Aqui, ó, a opção em que a frase
está correta quanto à regência verbal. Então aqui regência verbal, tá? Regência verbal também é importantíssimo. Olha aqui a letra A. O patrão não informou o funcionário de sua demissão. Perceba que o verbo informar aqui, ele traz dois objetos. Você tem um objeto ali direto e um objeto indireto. Ó. O patrão informou o funcionário. Tá vendo aqui? O funcionário está como objeto direto. Informou de quê? De sua demissão. Então aqui, objeto direto. Você pode trocar também, tá? Você pode colocar, ó, o patrão não informou ao funcionário sua demissão. Tá vendo? Você não pode deixar dois objetos indiretos. Você não pode colocar o patrão informou ao funcionário de sua demissão. Não pode. Ou você coloca o patrão informou o funcionário de sua demissão, ou você coloca o patrão informou ao funcionário sua demissão. Beleza? Então aqui, claramente aqui a letra A. Agora vamos ver os erros aqui, ó. Erro da letra B. Vários técnicos assistiram o jogo naquele domingo. O verbo assistir, ele rege preposição a, né? Objeto indireto aqui, ó. Assistiram ao jogo e não assistiram o jogo, tá? Assistiram ao jogo. A letra C. Aquela mentira não agradou a mãe. Aqui também tinha que ter ali uma crase ali no A. Agradar ali, transitivo indireto, tinha que ter uma crase ali no A. Letra D. A única pista de que lembro era o bilhete rasgado. Galera, isso aqui é um erro sutil que aparece muito em prova. Quando você tem o pronome, esse verbo lembrar aqui, você vai utilizar ele, a preposição só vai aparecer quando houver pronome, né? Quando houver pronome. Só pegar aqui o que eu havia escrevido aqui, esse comentário dessa questão. Então, se não tem pronome, quando você fala, se você falasse aqui, ó, se você pegasse essa frase aqui dele e falasse assim, ó, aquela mentira, a única pista de que me lembro, quando você fala me lembro, quem se lembra de. Quem lembra, lembra algo. Então quando você fala lembro, quando você não tem o pronome ali, perceba que não tem pronome, ó. A única pista de que lembro. Então a única pista que lembro era o bilhete rasgado. Não tinha que ter esse D aqui, tá, galera? Então tinha que ser, ó, aqui, ó. Tô falando, eita. Tô tudo... Eita, tô fazendo uma bagunça danada aqui, galera. Pera aí, cancelar. É isso aqui, pera aí. Descartar. Beleza, olha aqui, ó. Eita, de novo, hein, Marcelo? Tá difícil, hein? Calma aí, tá difícil. Aqui, ó, isso, ó. Esse Dzinho aqui, tá, galera? Esse Dzinho aqui, ó, ele tem que sair, tá bom? Por que ele tem que sair? Porque não tem pronome ali na frase. Ele fala a única pista de que lembro. Não, a única pista que lembro. Se tivesse a única pista de que me lembro, estaria certo, beleza? Então, grave isso aí, que isso cai muito também em concurso, tá? E a última aqui, ó, Maria aspira o cargo. Novamente aqui, o verbo aspirar, no sentido de almejar, exige a preposição a. Então, Maria aspira ao cargo de enfermeira. Você, meu amigo concurseiro, você, minha amiga concurseira, vocês aspiram ao cargo de guarda municipal de Cariacica, beleza? E vão conquistar essa vaga aí, tenho certeza. Vamos lá. Na frase, estava com coceira no céu da boca. Aqui figura de linguagem, né, galera? Então ele quer saber qual figura de linguagem é essa daqui, ó. Qual figura de linguagem é essa aqui, ó? Céu da boca. Quando você não tem uma palavra para usar, um nome para usar de determinada coisa, quando você fala pé da mesa, né? Céu da boca, isso é catacrese, beleza, galera? Então, aqui, figura de linguagem é a famosa decoreba. É você ir lá e decorar. E é importante você ter na mente metáfora, você ter na mente eufemismo, você ter na mente metonímia, catacrese, comparação. Todas as principais figuras de linguagem, é muito fácil, faz aquela relação de figura de linguagem e vai lendo uma a uma, que sempre cai uma ou outra ali no concurso, principalmente concurso de nível médio, é comum cair figura de linguagem, tá, galera? Vamos lá, mais uma questão aqui, a questão 9, assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação. Aqui, erro de pontuação, né, galera? Então vamos lá, ele fala aqui, ó,
a nossa questão, o gabarito é homens, mulheres, crianças, idosos, todos vieram para a festa. Perceba que você está separando o sujeito de seu complemento. Não pode de jeito nenhum acontecer isso, tá bom? Então, o erro está aqui. Não pode separar aqui, tá bom, galera? Então, todos é um pronome resumitivo, recapitulativo, tá englobando homens, mulheres, crianças, idosos. É como se você falasse, todos vieram para a festa. Você não pode falar todos, vírgula, vieram para a festa. Você não pode separar o sujeito de seu complemento. Então é todos vieram para a festa. Não pode ter aquela vírgula ali depois de todos, beleza? Então é o erro da questão, simples assim. A última questão de português, tá vendo? 30 minutos para comentar esse vídeo, tá vendo? Fica muito grande, galera. Se eu fosse comentar todas as questões aqui, minha nossa, ficaria aqui até amanhã. Vamos lá. A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da norma da língua é. Então aqui, ó, está de acordo com o padrão, está certinho, né, galera? O que está correto aqui, ó? Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes. Então aqui, ó, devem existir, olha a locução verbal com o verbo existir aqui, ó. Devem existir, né? O auxiliar ali, devem, ele vai flexionar. Agora, se fosse o verbo haver ali no lugar do existir, ele ia transmitir a sua... Nossa, fugiu a palavra agora, né? Ele não ia variar, né? E ele ia transmitir essa característica dele para o verbo auxiliar, tá bom? Então aqui, ó, quando você pega aqui, ó, naquele caso, a letra B, quando você pega naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações? Não. Aqui o verbo haver, ele transmite a sua característica de não variar para o verbo auxiliar. Então vai ter que estar aqui, ó, naquele caso, divulgado ontem, pode haver, e não podem haver várias interpretações. Agora, se fosse podem existir várias interpretações, estaria correto, porque o verbo existir admite, ele se flexiona, né? E o verbo haver, ele é invariável, é isso que eu estava querendo lembrar. Essa característica de ser invariável, né, ele vai transmitir essa característica para o verbo auxiliar. Então aqui, ó, se você vai colocar na letra B, tá errada, porque o haver, ele vai transmitir para o verbo poder ali, para o auxiliar dele, essa característica de não flexionar, né? Ele vai ser, pode haver várias interpretações. Letra C, em determinadas viagens, pode acontecer vários imprevistos. Não, pode acontecer vários imprevistos, não. Podem acontecer. Vários imprevistos podem acontecer. Então, o verbo poder aqui, esse auxiliar aqui, ele tem que variar também, tá? Aqui, ó, é verdade, letra D, é verdade que pode existir casos complicados? Não, podem existir não, tá vendo? Podem existir. Casos complicados podem existir. Então, o verbo, esse verbo auxiliar poder, ele vai variar. Tá vendo? Ele tá brincando aqui com o verbo haver aqui e trocando com outros auxiliares, acompanhando o verbo existir, entendeu? Para você saber se tem que flexionar ou não tem que flexionar o auxiliar. Beleza, galera? Olha lá, ó. Se não me falha a memória, devem fazer 10 anos, ó. Faz 10 anos. Não, você não vai colocar devem fazer. Deve fazer 10 anos que fui demitido naquela firma. Então tem que ter atenção nisso aí, tá, galera? Então fechou aqui, né? São 10 questões. É isso aí, galera. Raciocínio lógico aqui. Muitas questões bem simples. Ó, vou te botar aqui, ó. Questão de sequência lógica, tá vendo? É só você pegar a ideia que tá trazendo aqui, ó. Ele traz, ó, número 11, 520, 1152, espaço. Qual o número que vai entrar aqui? Ele quer saber. Qual é a lógica que foi utilizada aqui, ó? Logo depois desse número vai 24, depois 6, depois 3, tá vendo aqui? Se você pegar uma lógica, isso aqui é você bater o olho e saber, né, o que você tem que fazer aqui. É muito claro também isso aí, tá? Você vai, ó, deixa eu só pegar aqui, pegando aqui a questão aqui, ó, tá vendo? Só para você ver. Ó, se você pegar de trás para frente, você pegar 3 vezes 2, você vai ter 6, tá vendo? Ó, se você pega aqui, ó, de trás para frente, você pega 3 vezes 2, 6, tá? Se você pega 6 vezes 4, vai dar 24, tá vendo? Você vai
multiplicando aqui, ó. Quando você pega 6 vezes 24, ó, você pegou 2 vezes 3, deu 6. Depois você pegou 4 vezes 3, tá vendo? Em 2, tá vendo? Você multiplicou 2 por 3, depois você multiplicou 4 por 6, depois você vai multiplicar 6 por 24, que vai dar 144, que é o nosso gabarito aqui, tá bom? Então, se você, depois do 144, é só você vai acrescentar mais 2, você não vai multiplicar mais por 6, você vai multiplicar por 8. 8 vezes 144, né, vai dar 1152, que é essa daqui, ó, tá? E assim sucessivamente, essa é a sequência lógica. Isso aqui, se você olhar aí a sua banca organizadora, ela traz muitas questões desse tipo aqui, tá? Inclusive eu coloquei outras aqui desse tipo, tá? Ó. Tem aqui, ó, outra questão aqui, ó, a 14, né? Tem uma outra sequência lógica aqui a ser seguida. Então, ó, esse tipo de questão você não pode errar, né? Outra questão que você não pode errar, né? Esse tipo aqui, ó, de questão, que ela fala aqui, ó, né? É a 13? Não, é a 12. Vamos lá na 12. As irmãs, né? As irmãs Kátia, Jane e Tânia possuem idades diferentes. Cada uma delas é formada, blá, blá. Então aqui, o que acontece? Você vai ter que fazer uma questão também de associação lógica. Você vai fazer um cruzamento de informações. Você faz um quadro e vai colocando as informações. Assim você vai chegar nessa conclusão aqui, ó. E esse tipo de questão aqui eu não vou comentar, porque vai dar muito trabalho aqui a gente ficar comentando, mas colocamos várias questões desse tipo, quando você faz aquele quadro, coloca as informações que o enunciado te dá e vai complementando aquelas que não pode ser, porque automaticamente você tem 3 pessoas, um é médico, outro é advogado e o outro é juiz, você não sabe qual deles é. Se a questão fala que fulano é médico, você sabe que esses dois aqui não podem ser médico, então você vai preenchendo o quadro ali, você vai chegar à conclusão lógica, tá? Isso sempre aparece questão desse tipo, e tem questão desse tipo nos simulados anteriores. Então peço que vocês façam lá a remissão naquelas questões anteriores. Outra questão que eu queria falar para vocês aqui, não lembro qual que é importante, questão de negativa, de proposição, equivalência, tá? Ok, eu acho que é a 17, né? É 17, deixa eu ver aqui se é 17. 17, considere a seguinte proposição lógica: se eu não ganhei na loteria, então venderei meu carro. Qual a proposição abaixo é equivalente à proposição acima? Ó, tá vendo o sim então, né? Aquela tabela verdade, a gente tem sim então, o e, o ou, né? Então, cara, uma questão de equivalência lógica, de negativa, isso cai na prova, é bobo, você não pode errar essa questão. Essa questão todo mundo vai acertar. Você não pode errar uma questão desse tipo. Você vai bater o olho. Ele está falando de uma questão sim, então. Está querendo saber a equivalente a ela e vai trazer outras alternativas. O que a gente falou nos simulados anteriores? Troca o texto por letra, tá? Então você vai ter 2 proposições ali, ó. Eu ganhei na loteria, você vai chamar de A, sei lá. Eu ganhei na loteria, você vai chamar de A. E a outra frase é o quê? Vendi meu carro, venderei meu carro, se chamar de B. Então você vai colocar A, setinha, B, né? Se A, então B. Qual é a equivalência do se A, então B? Você pode inverter as duas e manter o mesmo conectivo. Se não B, então não A, né? E é justamente isso aqui que ele fez. Olha o que ele fez, ó. Se eu não vender meu carro, ou seja, a proposição B, não é lá, venderei meu carro? Ele vai colocar, se eu não vender, ele puxou para frente. Ó. Se eu não vender meu carro, então eu ganhei na loteria, porque a proposição original é o quê? Não ganhei na loteria, né? Então, negando, você vai tirar o não, ganhei na loteria. Então, é equivalente, você vai colocar, se eu não vender meu carro, então ganhei na loteria. É a proposição equivalente àquela que ele apresentou. Muito claro, e tem outra forma também de você ter equivalência. Poderia parecer, trocando o conectivo se então, pelo ou. Aí o que você vai fazer? Você vai negar a primeira, vai trocar o sim então por ou e vai manter a segunda, tá? É a regra do Mané lá, né? Mantém a primeira, do Neymar, quer dizer, nega a primeira e mantém a segunda, né? Nega a primeira e mantém a segunda e troca o conectivo sim então pelo ou. Então esse tipo de questão não pode errar. Tem outra questão aqui que a gente colocou também de negativa. Poxa galera, negativa do todo é algum, né?
do algum é nenhum. Não, esse tipo de questão é inadmissível você errar. E eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova, você não pode errar. Deixa eu só achar aqui a questão que é a negativa. Ó, considere as seguintes proposições, todos que nascem em... tem nessa aqui não, que eu queria ver não com vocês não, quer ver? Ó? Negação, olha lá, ó. A questão número 20, vamos lá na questão 20, ó. Questão 20, ele fala assim, ó, a negação da sentença, todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul. Olha aqui, o ou, tá? O ou para ser verdade, basta uma verdade, né? Basta uma verdade. Você, ó, joga bola, vou ganhar uma bola e uma bicicleta. Ou uma bicicleta. Quando você tem vou ganhar uma bola ou uma bicicleta, só vai ser verdade se você tiver uma das duas proposições verdade. Ganhei uma bola ou uma bicicleta, vai ser verdade. Não ganhei a bola, mas ganhei a bicicleta, vai ser verdade também. Porque quando você está diante do ou, basta que uma seja verdade para que o resultado final seja verdade. Para você negar o ou, você tem que negar as duas proposições. Porque se uma proposição for verdade, vai dar verdade, não é? Então veja bem, você tem um ou ali e você tem que negar ambos os lados. O que ele fala? Ele fala o seguinte, todos os lápis são pretos. Ó, é uma informação. Todos os lápis são pretos, você vai ter que negar isso. O todo você nega com algum. Não confunda. Tem gente que pensa assim, para eu negar o todo eu tenho que falar que nenhum. Você não está negando todos os lápis são pretos falando que nenhum lápis é preto. Não. Você simplesmente existindo um lápis que não seja preto, vai negar essa afirmativa que todos os lápis são pretos. Você vai falar, todos os lápis são pretos. Não, algum lápis não é preto. Pronto, você já negou esse todo. Então, a negativa do todo é algum não, tá? Algum. Então, todo lápis é preto, algum lápis não é preto. Você já está negando o todo. E a outra você fala assim, ó, nenhuma caneta é azul. Tá vendo? Você vai negar da mesma forma. Alguma caneta, nenhuma caneta é azul, alguma caneta é azul. Olha só como é que vai ficar a sua alternativa. Letra B, ó. Existe, né? Existe é porque é algum lápis que não é preto, porque ele falou que todos os lápis são pretos, tá vendo? Ele tá falando que existe um lápis que não é preto, então ele negou, porque algum lápis não é preto. Então ele falando que existe um lápis que não é preto, existe lápis que não é preto. E a segunda? Aí ele vai colocar, e existe caneta que é azul, porque ele falou que nenhuma caneta é azul, ou seja, ele está falando que existe, ou seja, alguma caneta é azul, pronto, você negou, o nenhuma caneta é azul, existe caneta que é azul. Agora, importante você olhar o conectivo também, né? Lembramos lá você que o ou, você nega com e. Por quê? Porque o e, para ser verdade, precisa das duas verdades, né? Vou te dar uma bola e uma bicicleta, você só vai ficar feliz se você ganhar as duas coisas, porque eu falei que te dá uma bola e uma bicicleta. Né? Então só vai ser verdade quando as duas forem verdades. Se eu te falar, eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta, ó, te dei uma bola, não te dei a bicicleta. Você não pode reclamar comigo, porque eu falei que eu ia te dar uma bola ou uma bicicleta, então deu certo. Basta um lado ser verdade, né? Quando você vai negar o ou, você vai utilizar o e, né? Então perceba lá que a frase principal lá é todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul. Para você negar essa proposição aí, você vai ter que negar as duas e trocar o ou pelo e, tá? Você vai ter que colocar, existe lápis que não é preto e existe caneta que não é azul. Você já poderia cortar a letra A porque deixou a conjunção ou ali, podia cortar a letra C, né? Só ficaria ali com a letra B, letra D e a letra E para poder analisar. Beleza? Então esse tipo de questão aí, você não pode errar, tá? Tem muito comentário nos simulados anteriores que você pode olhar lá. Bom, as outras questões aí vocês dão uma olhada aí, né? Questão de informática também, galera. Muita questão simples, que eu tenho certeza que vão aparecer também na sua prova, tá? Questão desse tipo aqui, ó. Vamos lá, ó, questão de informática, por exemplo, ó. Quer saber os termos abaixo que designa um endereço de rede IP, né? Endereço de rede, endereço IP, né? TCP/IP, a pilha de protocolos lá TCP/IP. Galera, fiquem ligados nesse tipo de questão. Ah, Marcelo, é muito boba essa questão. É muito boba, mas cai na prova. Essa questão aí do seu concurso aí 2020, questão de 2020, caiu aí, ó. Conceito de IP. Outro conceito aqui, ó. Também a letra B aqui, ó. Redes de computadores.
conectados à internet, né, são alvos de invasões por hackers. A ferramenta que permite o acesso da rede apenas por endereços autorizados, ou seja, você vai fazer um filtro ali, é o Firewall, tá? Então, sim, também claramente não tem nem como comentar isso aqui. Primeiro que eu não sou especialista em informática, mas fica fácil de você compreender, tá? Esse tipo de questão. Essa questão 23 aqui, ó, é planilha, né, de Excel, tá lá no seu edital, né, Excel, editores de texto, editores de planilha. Então, se você pegar aqui, essa equação aqui, aí envolve também conhecimento de matemática, né, quando você vai ter essa fórmula aqui, ó, B1, 2 pontos B3, o que você tem que saber? Que os 2 pontos é até, né, é B1 até B3, você vai pegar B1, B2 e B3. Se fosse um ponto e vírgula ali, seria B1 e B3 só. São esse tipo de conhecimentos que vão ser cobrados na sua prova. Tá? Então você vai pegar de B1 até B3 e já vai dividir por B1. Você não vai pegar, somar de B1 a B3 e depois dividir por B1 mais B3. Vai dar errado. Vai ter alternativa aqui para você marcar isso, mas vai dar errado. Por quê? Na matemática você vai ter prioridades, né? Multiplicação, divisão, né, o que está dentro de parênteses primeiro. Então, o que está dentro de parênteses ali com aquela equação? A equação primeira que você vai resolver é B1 até B3 dividido por B1. Então, você vai pegar B1 até B3, vai somar, vai dividir por B1 e vai somar com B3, tá bom? Então, a soma de B1 até B3 dividido por B1 mais B3 vai ser igual a 15, tá? Então, faz isso aí, você vai ver que está certinho. Então, outras questões aqui, né, de informática. Olha aqui, ó. Isso aqui o concurseiro vai acertar, o concurseiro navegador de internet. Olha só, aqui ó, Facebook, Instagram, Twitter, são softwares conhecidos como rede social, né? Isso aqui ninguém vai errar, porque tá pendurado aí na internet o tempo todo, né? Então beleza, galera, conhecimentos específicos, vou deixar aqui, conhecimento específico, vocês têm materiais aí suficiente aí com vocês aí para pegar aí, né? Princípios do direito administrativo, aqui ó, elenca artigo 37 da Constituição. Ah, Marcelo, direito administrativo cobrando Constituição, o artigo 37 é administração pública, né, galera? Né, princípios da administração pública, o LIMP lá, né? Direito administrativo está dentro da Constituição, tá bom? Então direito administrativo você não tem um código focado só em direito administrativo, são várias normas esparsas, tá? São em várias leis, a Constituição, né? Artigo 37, então aqui, ó, princípios inerentes à administração pública, sobre o princípio da legalidade, ó. A administração pública só pode ser exercida em conformidade com a lei, mas é lógico, né, galera? Poxa, uma questão dessa daí, ó, você olha lá, a administração só pode ser exercida em conformidade com a lei. Pô, mas é lógico e evidente que né? Ela pode ser exercida fora da lei? A gente sabe que acontece, né, de ser, né, mas tá errado. Beleza? Então, assim, tem várias questões aqui, a gente ficar comentando aqui vai extrapolar muito o horário, tá? A ideia foi aqui trazer principalmente português, chamar a sua atenção e a parte de conhecimentos específicos, vocês têm que dar uma atenção especial a esses dois eixos temáticos aí, porque valem muitos pontos, né? Então, quero aqui deixar mais uma vez aqui a minha torcida para vocês, espero que dê tudo certo, um sucesso na prova, galera!